Olá, então voltamos com a terceira parte da nossa aula de nervos cranianos. Primeira aula a gente viu, então, uma visão geral de como que eles são numerados, os nomes, as funções. A segunda aula nós vimos, então, os nervos cranianos de 1 a 4 e agora nós vamos ver, então, mais 4 pares de nervos cranianos. Nomes, função, a área que eles vão atuar. Então, aqui nós temos aquela visão geral dos nervos, os números, se eles são sensitivos ou motores e as áreas onde eles estão inervando. Então, aqui nós vamos ver os nervos do quinto ao oitavo. Então, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear. Então, aqui nós vamos ver dois nervos que eles são mistos, um motor e um sensorial. Novamente, aquela imagem do Atlas de Anatomia Humana de Sobota, onde nós conseguimos observar a entrada ou a saída do encéfalo. Então, aqui nós conseguimos observar que o nervo trigêmeo, ele está dividido em 3 ramos: o nervo oftálmico, o nervo maxilar mandibular, o abducente, que é o sexto, o nervo facial, que ele também vai ser dividido, e o vestíbulo coclear, que é o oitavo. Aqui outra visão geral da parte anterior da face. Aqui aquela nossa imagem tão conhecida. Então aqui nós observamos até o nervo 4, o nervo troclear. Então agora nós vamos continuar do quinto ao oitavo. Então, este primeiro nervo que nós vamos observar é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, então essas fibras elas vão se originar do tronco cerebral, daquela região onde do terceiro ao 12º é a região onde essas fibras elas vão se originar e elas vão em direção, então, ao gânglio trigemial, que ele fica então próximo ao ápice da parte petrosa do osso temporal. Então aqui nós conseguimos observar nessa imagem aqui em verde essa divisão. Então aqui nós conseguimos observar ele dividindo-se, particionando-se em 3. O primeiro nervo vai corresponder ao nervo oftálmico, então vai para essa região do globo ocular. O segundo vai para a região maxilar e o terceiro o nervo mandibular vai para essa região da mandíbula. Então, cada um vai deixar o crânio por uma abertura diferente, onde o oftálmico vai sair pela região que nós chamamos de fissura orbital, que eu já demonstrei na outra aula, a fissura orbital superior, ou a região correspondente ao nervo maxilar, essa ramificação maxilar através do buraco redondo, e a região mandibular vai se exteriorizar através do forame oval. Vocês ainda lembram dos forames? Se não lembram, é bom dar mais uma olhadinha nos forames. Então, era por isso que eu tinha pedido para a gente fazer, né, aquele esqueminha nas aulas anteriores, né, de marcar o forame, de marcar as suturas. Então, porque aqui a gente iria se localizar mais facilmente onde que eles estão saindo, esses nervos, por qual forame, por qual abertura. Então, aqui nós temos aquele guia, né, aquele quadrinho resumindo, então, o nervo trigêmeo, a região de núcleo quando eles possuem, aqui as divisões, o campo de inervação. Então aqui a gente observa que, por ser um nervo misto, ele tem essas duas funções: a função motor, então vai agir nesses músculos da mastigação, no músculo miloioide, que é um músculo supraioide na região ali do pescoço, esse digástrico também, região do pescoço, bem como o músculo tensor do tímpano, que é um músculo que está, então, nessa região da orelha. Então, ele também consegue fazer essa função sensorial, captar esses estímulos no couro cabeludo, na face, na órbita, nos seios paranasais, bem como nos terços anteriores da língua. Então, assim, ele consegue ter essa função mista de mexer, movimentar algum
alguma região, bem como ele consegue captar esses estímulos diversos nessas regiões onde ele está se ramificando, onde ele está se inserindo. Então, aqui nós conseguimos ver, né, a região do mesencéfalo, que é a região de onde ele vai se originar. Este núcleo aqui, essa porção do núcleo mesencéfalo dessa região. Então, lembrando que, além dessa região aqui do mesencéfalo, ele vai se originar também, né? Ele vai ter outros núcleos, na verdade, também nessa porção aqui relacionada ao tronco encefálico. Então, aqui nós podemos observar o ramo oftálmico. Então, aqui, enquanto passa o nervo o nervo óptico, aqui nós conseguimos observar, então, a ramificação do trigêmeo do ramo oftálmico. Então, aqui é o óptico e aqui é o oftálmico. Então, nessa porção, vai sair, né, também este ramo, nessa fissura orbital superior. Então, ele também vai se inervar para outros lugares, então ele vai captar estímulos dessa região, principalmente da pele dessa região, bem como do couro cabeludo, da órbita, do nariz, então ele também vai auxiliar captando esses estímulos desta região. Então, ele vai se inervar até os olhos, até a parte média da cabeça, ele vai conferir, então, essa nervação sensitiva do nariz até a metade inferior, até a metade que corresponde ao osso da maxila. Daí, ela é inervada pelo ramo maxilar. Então, aqui a gente consegue observar por onde que ele vai sair. Então, ele vai sair nessa fenda, que aqui nós conseguimos observar melhor. Aqui é uma visão geral de tudo que vai sair dessa fenda, dessa fissura orbital superior. É bastante coisa, então aqui nós conseguimos observar musculaturas, veias. Então, é uma região vascularizada bem importante, porque nós precisamos também irrigar estes nervos. Nós temos o ramo maxilar, ele supre então a região zigomática, bem como ali a região do lábio superior. Ele vai deixar este crânio, né? Então, ele vai sair através do forame redondo. Aqui eu tenho, então, uma ilustração aqui em verde mostrando onde fica esse forame redondo aqui no osso esfenoide. Então, aqui nós conseguimos observar que nós temos o corpo do esfenoide, então ele fica aqui próximo a este corpo do esfenoide, a sala túrcica e outras regiões deste osso. Nós temos ainda o ramo mandibular. O ramo mandibular, ele é um ramo que confere a sensibilidade também tanto para a parte externa quanto para a parte interna desses olhos, né? Ele vai inervar então essa região, ele vai se exteriorizar através do forame, do forame oval, então, né, que é essa abertura. Então, tanto da parte externa quanto da parte interna ali dos olhos, do nariz, essa inervação sensitiva que se confere a este nervo trigêmeo, e ele ainda participa da sensibilidade dos 2/3 da língua, então aqui relembrando, confere então sensibilidade calor, frio, também a pressão, paladar, então tudo é captado pelo perdão, paladar não, somente a questão ali de sensibilidade. Então, toda essa questão de sensibilidade, ela é captada então através deste ramo mandibular, então aqui dessa região aqui do trigêmeo. Então, a inervação motora, ela está relacionada principalmente aos músculos da mastigação, estes músculos mastigatórios como masseter, temporal, pterigóide lateral, médio, eles são inseridos, então, são inervados por este músculo não, por este nervo. Então, aqui a gente observa essa importância. Aqui o ramo mandibular,
Então, aqui falando de novo do ramo mandibular, ele vai conferir essa sensibilidade dessa porção, como eu já falei, da porção motora também. Esse ramo mandibular, ele vai conferir esta parte de movimentação, então, destes músculos da mastigação. Então, ele também vai inervar a língua, então, vai dar essa movimentação a essa região anterior ali da língua. Então, aqui nós conseguimos ter uma visão geral destes nervos, né, dessas divisões desses nervos. Aqui nós temos, então, o trigêmeo, e nós temos outros nervos que eles estão na cavidade aqui da órbita. Aqui, então, a gente observa essa ramificação, que vem, então, oriunda deste nervo trigêmeo também. Nós temos um outro nervo que nós chamamos de nervo abducente. Esse nervo é o sexto nervo. Então, ele tem função motora, então ele vai levar o estímulo do cérebro para a região periférica, para que ocorra, então, a movimentação de algum músculo. Então, ele vai levar esse estímulo. Então, aqui a gente consegue observar que ele vai sair do colículo facial, ele fica relacionado, né? Fica inserido, então, aqui nessa região. E ele vai deixar este crânio através da fissura orbital. Então, assim, ó, quando a gente fala no nervo abducente, vocês vão ver que geralmente as pessoas costumam falar junto com o nervo troclear, porque o nervo abducente, ele tem esse nome porque ele vai inervar o músculo reto lateral, então vai fazer aquela movimentação de direita para esquerda. Então, essa função deste nervo, né? Desse movimento lateral, que é um movimento que nós chamamos de abdução. Então, o nome dos nervos, geralmente eles estão associados às suas relações, né? Com as suas características, com as suas funções. Então, tanto o nervo oculomotor, quanto o troclear, quanto o abducente, eles vão agir, então, principalmente nessa função de movimentação do globo ocular, dos olhos, né? Então, tanto na parte dos músculos que eles são extrínsecos, quanto os intrínsecos, quanto de dentro quanto de fora deste globo ocular. Então, aqui, novamente, ele vai inervar, né, este músculo reto lateral do olho. Então, aqui nós conseguimos observar aqui que é só um desenho ilustrando, que é este movimento de abdução, que é esse movimento lateral. Então, aqui nós conseguimos observar essa inervação. Então, por onde que ele vai inervar, por onde que ele vai se inserir nessa musculatura do olho. Então, um exemplo aqui que eu trago de lesão do nervo abducente, então, a pessoa ela vai ter, então, uma dificuldade nesse movimento de abdução, que é o olhar para fora. Então, este indivíduo ele não vai conseguir, ou ele vai ter, então, uma dificuldade, ele não vai conseguir olhar tanto assim para o lado quanto ele gostaria, e ele também pode ter um movimento também de diplopia, só que é um movimento diferenciado. Ele também pode ter o que se chama de esotropia, também vai ocorrer uma alteração, então, na onde esta íris ela está localizada então no olho, então, em vez de estar na porção medial, ela pode estar então lateralizada. Outro nervo que nós temos é o nervo facial. O nervo facial, ele é o sétimo nervo craniano e ele tem as fibras mistas, né? Ele então possui uma função motora e a função sensitiva. E ele está intimamente ligado nesta comunicação não verbal que se dá através da movimentação da musculatura da face. Então, aqui a gente consegue ver, né, que
é aquele breve resumo. Então, ele tem origem na ponte, que é uma região do tronco encefálico. Ele é misto, então aqui tem os ramos, que vocês podem encontrar em alguns livros. Aqui, então, a região de inervação, que se dá nos músculos da expressão facial, nos músculos, então, aqui da região do pescoço. Ele vai se dar também captando esses estímulos da porção anterior da língua, então aquela porção que ela não tá, que o nervo trigêmeo ele não vai pegar, essa não vai então captar, este nervo ele vai captar essa outra porção. Então, aqui nós conseguimos observar o núcleo salivatório, a área vestibular. Aqui em verde nós conseguimos observar toda essa região aqui onde ele está inervando a face. Então, aqui se a gente observar, quando a gente compara com outros nervos cranianos, ele é o que está em maior parte aqui nessa região facial. Então, o que uma lesão deste músculo ele pode acarretar? Então, uma lesão deste músculo, deste nervo facial, ele pode, então, fazer com que o indivíduo, ele tenha o que eu já falei na aula de músculos. Então, esse indivíduo, ele vai ter uma espécie de paralisia. Então, como eu comentei também naquela aula, isso pode ser devido a alguma dificuldade nas cirurgias, pode afetar algum tumor. Então, alguns procedimentos, eles podem resultar também, né, nesse dano, ou ainda pode resultar, então, uma fraqueza ou uma paralisia desses músculos que são por este nervo suprido, né? Então, tá relacionado principalmente a essa lesão nesses ramos também, que vai acarretar nessa paralisia dessa musculatura. Nós temos ainda o oitavo nervo, que é o nervo vestíbulo coclear. Ele é um nervo craniano sensitivo, então toda essa parte de captar esses estímulos da parte auditiva, ali da parte da orelha, ela se dá por conta deste nervo, do nervo vestíbulo coclear. Então, ele vai se inserir nessa parte vestibular, nessa parte da cóclea. Então, é daí que ele vai captar esses estímulos. Ele está relacionado, então, à questão do equilíbrio, à questão da audição. Então, enquanto o ramo vestibular deste nervo vai captar a questão do equilíbrio, para a gente então saber se nós estamos nos movimentando ou não. Também por essa parte de audição também vai captar esses estímulos. Então, aqui nós temos aquele quadrinho, né? Então, aqui nós sabemos que ele vai ter dois ramos, como eu falei anteriormente, o vestibular e o coclear. E também ele vai ter essa conexão, essa relação importante com o meato acústico interno, porque então ele vai sair dessa região e ele vai se inserir ali na região do meato e indo em direção à parte do vestíbulo, nessa porção. Então ele vem aqui, ele vai se inserir nesta região do vestíbulo e ele vai continuar migrando em relação à cóclea. Então ele vai ter um ramo que vai sair dali, um ramo vestibular e um ramo coclear. Então, aqui nós conseguimos observar os núcleos referentes aos núcleos cocleares, e nós temos, então, aqui em verde, os núcleos que eles estão, então, conferindo essa relação, essa conexão com as fibras que vão ramificar o ramo vestibular. Então, essa é a nossa terceira parte dos nervos cranianos. Então, na próxima aula, nós vamos ver os últimos 4 pares